Bom, após a avaliação de lavouras precoces no Rally da Safra, organizado pela Agroconsult, a consultoria elevou a estimativa de produção de soja em 2 milhões de toneladas. De São Paulo, a jornalista Sara Kirchhoff conversou com André De Bastiani, que é sócio-diretor da Agroconsult, que está em Florianópolis, Santa Catarina. Vamos acompanhar a entrevista. André De Bastiani, primeiramente seja bem-vindo aqui ao canal do Boi. Eu já vou começar te perguntando o que o Rally da Safra observou até agora em relação à soja. As estimativas foram elevadas, né? Seja bem-vindo. Olá Sara, olá aí os telespectadores do canal do Boi. Sem dúvida, viemos com um número muito interessante em termos de produção para o Brasil. Nós que começamos o Rally da Safra com uma estimativa de 124,3 milhões de toneladas para a safra de soja, revisamos ela após ter passado aí por estado do Mato Grosso, estado de Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná, avaliando as lavouras de soja precoce. A gente lançou um novo número ontem ao mercado, um número 2 milhões de toneladas acima da estimativa anterior, que totaliza aí 126,3 milhões de toneladas. É, sem dúvida alguma, um recorde de produção, e eu tenho falado que é um recorde de respeito, porque até então a gente já vinha trabalhando com um número recorde da nossa produção brasileira, porém era um recorde que decorria muito mais em função do crescimento diário. Nós estávamos falando aí de 800 mil hectares de crescimento diário, do que de crescimento de produtividade, que vinha na linha de tendência. Mas após percorrer essas lavouras de ciclo precoce, que muito nos preocupava em função do atraso no plantio e em função de seca em alguns períodos de desenvolvimento, a gente acabou revendo que não, de fato, essas lavouras vêm se desenvolvendo com um potencial muito interessante, e por isso a razão da revisão desse número, então hoje estimado aí em 126,3 milhões de toneladas. André, esse fator aí que você falou de alguns locais que o plantio acabou sendo mais tarde, né, do que o indicado, tem também a questão da seca que ocorreu lá no início do plantio no estado do Paraná, né? Alguma perda pode ser registrada em função disso que aconteceu no estado paranaense? Sim, tanto o Paraná, quanto o oeste do Paraná, quanto o sul do MS foram as regiões aí que tiveram maiores problemas no plantio, em função, como você disse, da seca no plantio, e que acabou atrasando o plantio da soja. Mas é importante ressaltar que essa seca ela é muito mais prejudicial hoje no calendário de plantio do milho safrinha do que necessariamente para a soja. E eu explico por quê. Porque, de maneira geral, isso foi resultado das conversas que a gente fez com os produtores e das análises que a gente realizou a campo. De maneira geral, o produtor esperou ter umidade suficiente para fazer o plantio. Claro, uma parcela das lavouras foi plantada ainda com uma condição mais seca. E, inclusive, a gente teve casos de replantio de lavouras no oeste do Paraná, que isso acaba gerando mais custo para o produtor. Mas para aquelas lavouras, e que a gente está falando da grande maioria, que foram implantadas 10, 15 dias com atraso do calendário inicialmente planejado, mas que foram plantadas com uma condição de umidade boa, essas lavouras apresentam um potencial produtivo muito bom. Então a gente se assustou muito, de fato, no começo da safra. Eu até faço um contraste em relação à safra passada. A safra passada, o plantio foi sensacional, a gente plantou rápido e a gente plantou com uma condição de umidade perfeita. Só que acabou que, em função de baixa luminosidade, altas temperaturas, a produtividade das lavouras precoces da safra passada foi ruim. Esse ano foi totalmente ao contrário. Esse ano a gente começou o plantio com uma condição climática muito ruim, muito irregular, e que nos levava a pensar que essa safra poderia ter grandes problemas. E o que a gente está vendo, e que está se concretizando, é que não, que essa safra está superando sim a expectativa dos produtores e com resultados muito bons, inclusive no estado do Paraná, que foi o que você citou, que teve problemas com seca. Que maravilha, André. E em relação ao milho segunda safra, o Rally da Safra também elevou as expectativas, né? Sim, na verdade, a gente tinha duas preocupações em relação ao milho. Primeiro, se de fato o produtor iria conseguir plantar o milho dentro do calendário ideal. E quando a gente fala calendário ideal, é o mês de fevereiro, que é o mês bom para plantar milho. E o segundo questionamento é em relação à área, se o produtor ia conseguir manter a área ou não.
E quando a gente fala em termos de calendário, uma coisa que mudou muito ao longo dos últimos 5 anos, e isso faz muita diferença quando a gente vai plantar, tanto colher a safra quanto plantar, é a questão de maquinário. Hoje o produtor está muito mais bem estruturado. Então, numa janela de tempo menor, ele consegue colher uma safra maior e consegue já dar início ao plantio da safra também. Então, a gente vai ter esse ano, sim, milho que vai ser plantado fora do calendário. Todo ano, na verdade, isso acontece, talvez esse ano um pouquinho mais, mas a maior parte das lavouras vão ser implantadas ainda dentro do calendário ideal. E isso nos leva para o segundo ponto, que é em relação à área. No começo, a gente sempre trabalhou na Agroconsult com uma estimativa de crescimento de área de milho. E chegou um tempo que a gente até reduziu um pouco esse crescimento em função desse medo de que não haveria tempo para o plantio. Mas hoje a gente está trabalhando, por exemplo, na Agroconsult com um crescimento aí de 500 mil hectares da área de milho safrinha, vamos para 13,1 milhões de hectares, e isso ajudou já a subir um pouco a nossa estimativa também de produção. Claro. É muito cedo falar de produção porque estamos plantando, né? É difícil prever o clima ao longo das próximas semanas ou dos próximos meses. Mas uma coisa que a gente já tem afirmado é que o potencial produtivo dessa safra é muito bom, porque o produtor está investindo em adubação de base, está investindo em tecnologia, em genética, está investindo em manejo de pragas e doenças. Então, o que está sendo colocado no campo traz um potencial produtivo muito alto. Hoje, a nossa estimativa é de 74,7 milhões de toneladas. Essa estimativa ela corresponde a uma análise de produtividade dentro da linha de tendência. Então, a gente não está considerando ainda que o clima vai ser melhor ou pior do que a safra anterior. É uma análise mais estatística, mas de como foi nos últimos anos? Se o clima contribuir, esse valor pode ser superado. Ano passado foi um ano de exceção, né? Ano passado o clima foi fantástico para o milho. A gente produziu uma safra de quase 77 milhões de toneladas. Então, a se repetir a condição do ano passado, a gente supera esse valor sem nenhuma dificuldade. Que interessante, né, André? E é sempre bom falar, né, que é muito importante respeitar essa janela do tempo de plantio, claro, desde que o clima permita isso, mas a gente vem vendo, como você bem colocou, como o produtor também ele vem cada vez mais se especializando e fazendo uso de tecnologia que acaba não comprometendo a produtividade, mesmo quando o clima não foi assim tão favorável, né? Esse é o caminho que o produtor tem, porque é engraçado que eu chego nas fazendas e pergunto para o produtor: e aí, a chuva agora está atrapalhando ou está ajudando? Daí ele olha para mim e fala assim: André, os dois. Está ajudando porque a gente está plantando milho, precisa de umidade para desenvolver as lavouras, mas está atrapalhando porque a gente já tem algumas lavouras que estão dessecadas e quanto mais tempo a lavoura fica dessecada, sem colheita, isso acaba prejudicando a produtividade. Então, que nem você falou, a forma de o produtor combater isso, ou de minimizar esses problemas climáticos, é tendo maquinário. Claro. Então ele consegue entrar nos momentos aí mais difíceis, ou os momentos que ele tem para conseguir fazer a colheita e o plantio na sequência do milho. André, e agora a sua equipe entre os dias 16 e 20 de fevereiro, ela tem mais um roteiro aí para percorrer, né? São 11 equipes do Rally da Safra e vocês da equipe 5 saem de Goiás e vão para onde? Sim, agora tem mais uma equipe do Rally da Safra, que é a equipe 5, que a gente vai fazer todo o leste do Goiás, passando lá pela região de Catalão, e vamos fazer também o Triângulo Mineiro, que é outra região aí que desperta bastante curiosidade na gente em relação ao seu potencial produtivo, porque foi outra região que teve alguns atrasos no plantio, e a gente espera ver um cenário, acho que parecido que a gente viu até então, um cenário no qual a boa condição climática ao longo de dezembro e janeiro fez com que boa parte do potencial produtivo fosse recuperado. No dia 19 de fevereiro, em Catalão, a gente também vai ter um evento com produtores, vai ser um momento muito bacana também de a gente conseguir compartilhar com esses produtores o que está acontecendo, o que o Rally tem visto no campo e quais os impactos disso daí para o negócio do produtor. Tá certo, André, perfeito. Muito obrigada, viu? Um ótimo Rally da Safra e agora mais essa etapa que vocês têm pelos próximos dias. Obrigada pelas informações e pela disponibilidade também de participar aqui conosco hoje. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Eu falo muito isso, que à medida que a gente vai no campo coletar informações, o nosso objetivo no Rally é levar essas informações para os produtores também. Então esse momento é um momento também que a gente agradece para poder levar para os produtores um pouco
não só do trabalho, mas do resultado de todo esse projeto. Maravilha. Esse foi então André De Bastiani, sócio-diretor da Agroconsult, realizador aí que ajuda a coordenar o Rally da Safra. Nós devolvemos o sinal para Campo Grande, é com vocês. Obrigado, Sara.